Bom dia, povo de Deus. O evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 14, versículo 25 a 33. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda: Qual o rei que, ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro, que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, estamos no mês da Bíblia e o evangelho de hoje narra Jesus sendo acompanhado por uma multidão, que volta para eles e diz, se alguém quer me seguir, se alguém ama mais o pai, a mãe, os filhos, a família, o emprego, os seus próprios interesses, a sua própria vida, se alguém ama mais estes do que a mim, não pode ser meu discípulo. A condição de renúncia hoje, ensinada por Jesus, é uma proposta de discipulado. É a regra do discípulo que ama verdadeiramente a Cristo. Nós temos hoje no Evangelho a condição daquele que é batizado, aquele que diz sim a Jesus e que diante deste sim que deve ser feito através de uma renúncia da sua própria vida, dos seus próprios interesses, em favor de Cristo. Então veja, irmãos, uma multidão seguia Jesus, mas Jesus conhece o nosso coração, conhece a nossa vida. E às vezes nós colocamos Jesus em segundo lugar ou até mesmo em último lugar. E Jesus nos ensina hoje no Evangelho que a renúncia de si mesmo diante do chamado de Cristo é uma necessidade para o discipulado, para aqueles que querem ser discípulos de Cristo. Até porque o Evangelho nos ensina, a palavra de Deus nos ensina, que é preciso que nós possamos sentar, pensar, raciocinar as nossas ações mediante o chamado de Cristo a cada um de nós. Assim como Jesus narrou aquelas duas situações, do homem que vai construir uma torre e do rei que sai a guerrear. É preciso que nós possamos parar a nossa vida, parar e fazer uma reflexão. Como eu estou assumindo o discipulado? Como eu estou assumindo essa missão de poder levar a mensagem de salvação? Ser discípulo de Jesus é uma condição de amor. E lógico, nós sabemos que tomar a cruz, seguir a Cristo, significa muita luta, muito sofrimento. As dificuldades vão bater na porta do nosso coração, nós vamos ter problemas, nós vamos ter dificuldades, nós vamos chorar, nós vamos cair, mas nós vamos levantar, porque se Cristo está à nossa frente, Ele vai sustentar a cada um de nós. Assim como diz o Evangelho, tomar a sua cruz
ir atrás de mim. Jesus, à frente, ele vai nos sustentar mediante as nossas necessidades. Assumir a própria cruz é assumir toda essa dificuldade que nós vamos encontrar ao longo da caminhada. E nós sabemos que quando nós assumimos essa condição de discipulado, parece que a nossa vida ela vira de cabeça para baixo, né? Parece que as situações de dificuldade, de problema vão crescendo na nossa vida para que, primeiro, para que nós possamos entender que nós não somos nada. Segundo, para entender que quando nós colocamos a nossa confiança em Cristo, essa confiança ela tem uma resposta. E essa resposta é justamente a força necessária para que nós possamos vencer cada obstáculo na nossa vida. Então, irmãos, o Evangelho de hoje nos convida, abre o nosso coração para o convite de Jesus para ser seu discípulo e a necessidade e a exigência da radicalidade do seguimento de Cristo, que é amar mais do que tudo que nós temos, até a nossa própria vida, amar a Cristo, se doar inteiramente para esse caminho de salvação, para esse caminho de amor, esse caminho de cruz, de sofrimento, de luta, de batalha, para alcançarmos e chegarmos à morada eterna do céu. Lembrando que todos nós, batizados, todos, somos convidados a ser discípulos de Jesus. E um cuidado com as situações que o próprio Jesus adverte ali, né, no Evangelho, que se a gente colocar algo na nossa frente como primeiro lugar na nossa vida, nós não podemos ser seus discípulos. Jesus fala isso no Evangelho. Então, cuidado. Quem nós estamos colocando no centro da nossa vida? Quem é que nós estamos colocando como primeiro na nossa vida? Será que é Cristo ou será que são os nossos próprios interesses? Nós não podemos ser cristãos do nosso jeito. Nós não podemos amar a Cristo do nosso jeito, da nossa forma torta. E essa condição humana que nós temos muitas vezes e que nós queremos colocar em prática. Um cuidado com relação a isso. Mas que o Espírito Santo possa iluminar no nosso coração, na nossa vida, essa proposta de Jesus de renunciar a tudo e renunciar principalmente aos nossos próprios interesses, às nossas ideias que são tortas, a nossa vida humana, de poder amar a Cristo. Nós precisamos pensar, primeiro, no discipulado, na exigência e na radicalidade que Jesus pede e, em segundo lugar, colocar o nosso coração à disposição ao anúncio, à prática e ao serviço do Evangelho. Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo nos ajude a entender e a pôr em prática tudo aquilo que é necessário para o seguimento de Cristo. Ser discípulo de Jesus é um convite, é um chamado para mim e para você ao seguimento de Cristo. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém.